Olá, tudo bem, pessoal? Nós aqui de volta mais uma vez. Eu tava olhando esse camarada aí barbudo, falei assim, caramba, eu vou ter que trocar essa foto porque eu tô sem barba, não tô usando mais barba, troquei, mudei o óculos também. Tô um pouco diferente dessa foto, acho que vocês também concordam comigo. Muito bom, boa noite estar aqui com vocês mais uma vez. Sentindo um pouquinho de saudade, né? Nós estarmos aqui nessa live sendo extremamente cobrado, né? Muitas pessoas ligando, passando WhatsApp, Cláudio, cadê suas lives? Olha, gente, graças a Deus, estamos aqui de volta para mais essa live no dia de hoje, para falar um pouco mais sobre a King James. Eu sei que eu vi aí alguns comentários, né? Muitas pessoas, graças a Deus, primeiro Deus, né, muitas pessoas utilizando a Bíblia King James nas igrejas, no culto congregacional. Isso nos dá muita assim, força, vigor para cada vez mais estar trabalhando com o texto King James e outros textos também, né? Nós lançamos agora para você saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da Bíblia King James aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó, bonita, né? Tem na capa caramelo e tem a capa preta. E nós vamos sortear hoje. Você pode ser aqui, ó, o ganhador da Bíblia bilíngue, da King James Version e da Bíblia King James Fiel, para que você possa comprovar exatamente aquilo que nós traduzimos e aquilo que foi escrito pelo Rei James, foi traduzido pelo Rei James. Está aqui, ó, King James Fiel, bilíngue. Aqui atrás, não, o exemplo da espada da justiça, mais uma vez aqui o dorso, olha que legal. Temos na capa caramelo e na capa preta. Olha, não saia não, porque no finalzinho da live você vai ser aí o contemplado, eu espero que seja o contemplado aí da Bíblia. Muitas pessoas, cadê a sua live que você fazia sorteios? Aí eu lembrei disso hoje. Vamos sim, vamos sortear aí a Bíblia King James. Bom, eu quero já começar para deixar de enrolação aí com vocês. A gente está sempre buscando ser muito objetivos nas nossas lives. Mas antes, dá aí você que gosta aí de receber as notificações, faz aí o nosso sininho, né? Clica lá no sininho, clica lá para você estar recebendo, né? Seguindo a gente pelo YouTube, em todas as nossas redes sociais. Bom, eu vou comentar, né, as versões, as comparações da Bíblia King James com as outras versões, através desse livreto aqui. Nós lançamos esse livreto, ele está disponível em nossas lojas, né, tanto em Niterói como em São Paulo e também em algumas livrarias evangélicas. Nós estamos mandando para muitas livrarias evangélicas. É um livreto totalmente gratuito, aonde mostra aí as comparações. Algumas nós vamos falar hoje. Fala um pouco da Bíblia King James, mostra um pouco sobre como ter o contato com a Bíblia King James, mas você também pode baixar gratuitamente. Aí, ó, o Wesley está mostrando aí, ó, para que você veja. Você pode entrar no nosso site, olha lá, o nosso site BKJ Fiel, né, Bíblia King James Fiel, e ir lá e baixar lá no finalzinho, lá no último, né, você baixar lá, ó, livreto explicativo. Você pode ir lá baixar o livreto aí, ó, totalmente gratuito também para você baixar. Você pode baixar em PDF, EPUB, que você vai ter o livreto aí da nossa live de hoje, que nós vamos comentar um pouco, tá aí, ó, a capa do livreto, nós vamos comentar um pouco sobre, são várias páginas interessantes, tem um estudo muito interessante, não é nada, não é um achismo, não é nada opinião de ninguém, mas é um livreto muito legal, que vale a pena você estar baixando aí, para você ter a sua comparação, entender um pouco mais da Bíblia King James em relação às outras versões. Bom, não esqueça, volta para mim, Wesley, olha só, não esqueça de que no final desta live nós temos duas surpresas, tá? Surpresa número 1,
nós vamos sortear 2 Bíblias. Está aqui, ó, 2 Bíblias bilíngue, linda Bíblia, língua, linda, tá bom? 2 Bíblias bilíngue, inglês, português, King James Version e King James 1611, fiel, vamos estar sorteando. E também, no início, você viu aí um pequeno trailer do filme do King James, da história do King James. Esse filme foi produzido pela BBC de Londres e nós estamos disponibilizando. Assim que acabar a nossa live, o filme vai iniciar diretamente. Então você vai ter aí o filme, né, o sorteio, e para você aí passar o seu restante de noite assistindo um pouco mais o filme completo. É isso aí, o Wesley está botando aí, o filme completo da Bíblia King James. Bom, vamos já começar, mas antes de começar eu quero dar uma pequena introdução, gente, muito importante isso, vocês saberem. Eu recebo muitos e-mails, o WhatsApp, de pessoas fazendo comparações e criticando a tradução King James, né? Então isso é muito importante para que você entenda que a King James, se você conseguir assistir o filme, você vai entender isso, porque no filme fala sobre isso. O rei King James reuniu cerca de 54 eruditos da época, né, para fazer a produção, para fazer a linguagem única da Bíblia, uma única Bíblia para o reinado. Nós sabemos que a Bíblia, né, os termos que foram escritos, a língua utilizada no tempo bíblico não existe mais. O hebraico, o aramaico e o grego, não é mais falado essas línguas. Então, muitas coisas, como por exemplo, os costumes, muitos costumes também não existem hoje em dia. Muitos costumes, muitas coisas que estão no termo bíblico, você não vai encontrar em Israel, você não vai encontrar nada pelo lado do Oriente. Não vai encontrar mais. Então, é um trabalho muito interessante, o trabalho que foi feito de tradução da Bíblia King James, para todos nós, para que nós possamos, entender o significado dos textos receptos e entender um pouco mais o que o autor sagrado nos escreveu. Muitas propostas, eu também recebo muitas propostas de muitas pessoas querendo atualizar o texto bíblico, falando coisas assim, por que você não atualiza? Bota uma linguagem mais atual. Gente, quanto mais atualizar, quanto mais você colocar termos explicando, mais longe você vai ficar dos manuscritos bíblicos. Mais longe você vai ficar. Ora, se aquela palavra em português você não entende, procure entender o português. Procure saber um pouco mais sobre os verbos, sobre a colocação verbal, enfim, sobre palavras que para você são, talvez apareça um pouco difícil, não utilizada, mas assim está escrito no texto bíblico. Pessoas estudaram, novamente eu digo, os eruditos bíblicos estudaram, tanto no King James como na João Ferreira de Almeida. Nós vamos lançar João Ferreira de Almeida, 1819. Vai ser um choque, eu garanto para vocês, vai ser um choque. Quando vocês fizerem a comparação da João Ferreira de Almeida, 1819, a mãe, aqui o João Ferreira de Almeida, infelizmente ele não estava vivo quando essa Bíblia foi lançada, mas foi os alunos deles que compilaram tudo e terminaram o trabalho de João Ferreira de Almeida. Não fizeram nada demais, porque ele já deixou tudo pronto antes de sua morte. Então eles apenas terminaram. E quando foi em 1819, ela foi lançada completa, que é chamado a mãe da João Ferreira de Almeida. E infelizmente, alteraram. Se você fizer essa comparação, você vai pegar 1819 que nós vamos lançar e comparar com todas as Ferreiras de Almeida que existe hoje em dia, você vai levar um choque de tradução. Coisas que, infelizmente, foram alteradas em nome da linguagem, em nome de termos novos que se distanciaram e não deram um significado real ao texto bíblico. E assim também é o King James, né? Vamos verificar que muitas coisas que estão escritas no King James, elas foram seguidas fielmente de acordo com os manuscritos bíblicos.
ok? Entendido isso, vamos lá para a nossa live aí, que nós vamos entender um pouco mais sobre essas comparações. Enquanto o Wesley pode colocar aí, ó. A BKJ Fiel observa os valores literais do grego e transmite um significado mais fiel e relevante. Vamos ver que significado é esse? Vamos ver logo no primeiro versículo. Olha só que coisa interessante. Eu amo esse versículo. Na King James Fiel está: mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Em todas as outras versões, em português, Almeida Revista Corrigida, NVI, a atualizada, está para Deus. Seguimos. A palavra partícula grega mapá, de forma geral, é traduzida como ao lado de, junto a, com, perto de. A preposição grega aqui é dativo. Olha só, gente, é dativo, não é genitivo. Em Lucas 1, 27, não significa para, mas com, isto é, com o poder que Deus dá. Veja em Filipenses 4:3, somente com Deus o homem alcançará a salvação. Somente com Deus você conseguirá ter uma vida cristã saudável. Para Deus não há nada impossível. Aos homens seria impossível, mas com Deus tudo é possível. Volta para mim, Wesley, deixa eu explicar aqui uma coisa muito importante. A Bíblia King James diz, com Deus tudo é possível. Em todas as versões, como nós vimos aí, para Deus. Isto é um dativo, não é um genitivo. O genitivo, eu vou te explicar o genitivo. Quando Isabel, em muitas versões, traz Isabel, mas quando Elizabeth, né, que é a mãe de João Batista, a Bíblia King James traduz corretamente Elizabeth, teve o bebê, e ela lembra disso, né, a mãe de João Batista, esposa de Zacarias, Elizabeth, quando estava para ter o bebê, ela disse assim, para Deus nada é impossível. Ali sim é um genitivo. Para Deus nada é impossível, porque ela tinha 90 anos. Não era impossível, porque para Deus não é impossível, não é, sabe, não existe dificuldades, ela poderia também, Sara, nós vimos esse ponto. Então, ali foi usado corretamente o genitivo. Então, ali não é o dativo. E na partícula grega também, mapá, é um dativo, com Deus. Então, quando nós falamos assim, para Deus tudo é possível. Não é, o correto não é você falar isso. Tudo bem, Deus é onipotente, onisciente, não estamos discutindo a onipotência dele, mas estamos sim, de acordo com o texto bíblico, com Deus tudo é possível. Você precisa de ajuda, você precisa de um emprego, você precisa fazer alguma coisa. Irmão, com Deus é possível, estar com Ele é possível. Veja a pergunta de Pedro, quando ele fez no versículo 25, Senhor, quem poderá ser salvo? Então Jesus responde, olha, com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então você vê aí, legal essa passagem bíblica, né? Eu acho que a partir de hoje você coloque assim, com Deus, eu estou com Deus, nada é impossível com Deus. Vamos para a segunda passagem? Vamos lá, vamos fazer a segunda comparação. A Bíblia King James destaca a originalidade das palavras, deixando claro a intenção do autor sagrado, não substituindo por sinônimos ou interpretação duvidosas, que deixam o texto com pobre sentido histórico e teológico. Vamos ver que passagens são essas. Olha só que interessante. No lado esquerdo da sua tela, você vê o que está escrito na Bíblia King James. No lado direito, você vê o que está escrito em todas as outras versões. Por exemplo, a Bíblia King James nunca usa a palavra aliança, é pacto de sangue. E assim é nas versões originais, tanto do hebraico como do grego.
é pacto. Em todas as versões antigas, em inglês e alemãs, também é pacto. Carruagens ou carroças, nas outras versões utilizam-se muito carros. E os carros do faraó, o faraó pegou seus carros. Uma vez eu perguntei para o meu neto, falei assim, o que tinha no carro do faraó? Me explica aí. Eu li essa passagem para ele, e aí eu perguntei, e o carro do faraó? O que você acha como é que era o carro do faraó? Aí ele falou, o carro do faraó é um farol. Beleza, claro, todo carro tem um farol. O carro do faraó tem um pneu. Sim, claro, também o carro do... Então, quando você lê alguma coisa assim, contextualizando da forma que foi contextualizada, nas crianças, ele leva para o carro que está na rua, que está com o volante. Não é dessa forma. Vamos lá, seguindo, Shabá, né? Então a gente vê ali, ó, Shabá, e foi traduzido como sábado. Não é o dia da semana, gente, é o Shabá. Se você for em Israel hoje, ele não é trocado pelo dia da semana. Iniciou o Shabá como a festa dos tabernáculos, como a festa da Páscoa, é o Shabá. Então a Bíblia King James traduz como Shabá. E aí por diante, ofertas queimadas, né, muitas Bíblias traduzem por holocausto, sandália, por sapato. Olha que coisa. Cordeiro sem defeito, cordeiro sem mancha, oferta de bebida, libação, locusta. As outras Bíblias generaliza de tal forma, colocam gafanhoto. Então é muito interessante, principalmente lá em Joel, quando você vai em Joel, mostra aquelas fases, né, da locusta, e aí você vai entender, e a Bíblia King James mostra exatamente cada fase desse inseto, e muito legal. Abençoado, né, as bem-aventuranças que nós falamos aqui, lá nas Bíblias, na Bíblia King James é abençoado, fala a palavra abençoado, blessed. Então, nós vimos todas essas diferenças. Então, a responsabilidade em traduzir um texto bíblico é andar lado a lado. Pode continuar, Wesley, com a página seguinte. Né? A responsabilidade em traduzir um texto bíblico é andar lado a lado com a obrigação de fidelidade aos termos e palavras do texto original. Achar ou pensar que tal expressão seria mais bonita ou adequada para determinada passagem bíblica não é, de fato, manter a originalidade. Gente, desculpa aí alguns errinhos aí de digitação, tá? Vocês viram ali expressão com um traço, mas isso ali foi o computador. Esquece esses pequenos errinhos. Seguimos. A BKJ Fiel, né, 1611, busca manter essas e outras palavras em seu estado original, nunca permitindo buscar alternativas. Não vamos buscar nenhum tipo de alternativa de sinônimos que mais vai agradar, não, sempre mantendo a originalidade, mas que sejam mantidas toda a fidelidade textual para que o estudioso leitor possa saber o que realmente está na pesquisa bíblica dos textos sagrados. Vamos mais adiante. Agora, olha que texto interessante. Eu sempre digo assim, quantos gigantes Davi matou? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? O desafio para você também. Quantos gigantes Davi matou? Vocês sabem? Quantos gigantes? Um. Vocês acreditam que foi somente um? Olha que coisa interessante. Antes de Davi... Olha que coisa interessante. Antes de Davi lutar com o Golias, ele fez um ato. Lembra disso? Ele foi lá onde? Foi no riacho, né? Colocaram uma armadura nele, ele tirou toda aquela armadura, porque não conseguia caminhar, a armadura era grande demais, pesada, e ele pegou a sua funda, né, seu estilingue, né? É um pouco diferente o estilingue da funda, mas pegou a sua funda, né, que ele sempre utilizava no seu pastorado ali, com as cabras, as ovelhas, e ele pegou 5 pedras, 5, mas ele utilizou somente uma, ele foi certeiro na primeira, mas ele pegou 5 pedras, 5. Lá no texto, e ele estava dizendo para o gigante Golias, olha só, eu vou pegar você,
e vou pegar os seus irmãos. Quantos irmãos tinham Golias? 4. 4 irmãos tinham Golias. Onde que eu encontro isso? Na Bíblia. Samuel, 2 Samuel. Então, olha que coisa interessante. Vamos lá ao texto. 2 Samuel, quem matou Golias? Seguimos. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaré, Oregim, um belamita, matou o irmão de Golias, o geteu, e cuja lança a vara era como de um eixo de tecelão. Em todas as outras versões, diz, matou Golias. Gente, em todas as outras versões diz que matou Golias. Você pode ver aí na sua versão aí, abre aí, 2 Samuel 21, 19. Então, gente, foi Davi ou Elanã que matou Golias? Ou era o irmão de Golias? E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, filho de Jaré, Oregim, um belanita, matou o irmão de Golias, o geteu, cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. Seguimos. Olha que coisa interessante agora. A tradução exata conforme os manuscritos hebraicos. Vamos lá. Não, aí pulamos aí, Wesley. Aí pulamos um pouco. Mas eu vou explicar aí sobre esse ponto muito interessante. Porque eu estou aqui no livreto, talvez aí não vai sair para você. Mas em 2 Samuel 21, 19, Elanã, filho de Jaré, Oregim, o belenito, feriu o irmão de. Esta partícula não está totalmente traduzida em todas as Bíblias. No livreto que você for pegar no número 3, na lição 3 do livreto, você vai encontrar que o irmão de e a, eles pularam totalmente essa expressão, o irmão de, e simplesmente seguiram como Golias. Mas outras versões também trazem o irmão de Golias. Outras versões também trazem, como a versão textual, como a versão Reina Valera, como a versão em alemã, a Bíblia de Lutero, como a Young Bible também traz o irmão. Mas, infelizmente, pularam essa parte. Aí obrigado, Wesley, tá aí, ó, em 2 Samuel, né, essa versão, esse morfema aí, que é o et, né, 2 palavras para o irmão de Golias são, você vê ali o morfema, muitas vezes não é traduzido e somente indica um objeto direto. O que é o objeto direto? O objeto direto vem logo uma ação. Todas as vezes que aparecem o aleph, né, ali o et, vem uma ação do objeto direto. Qual é a ação? Matou o irmão de Golias. Então, interessante que não colocaram esse ponto. Muitas das vezes não é, talvez também, muitas das vezes não é traduzível. As pessoas não traduzem essa palavra. Então, pularam por cima, mas ali é muito claro. Então, a Bíblia King James traduz como matou o irmão de Golias. Porque quem matou Golias, em todas as Bíblias, né, nós colocamos lá, Almeida Corrigida e Fiel, NVI, NAA, Revista Corrigida, Revista e Atualizada, matou Golias. Mas não foi Davi que matou Golias? Por que botaram Elanã que matou Golias? Não foi Elanã, foi Davi que matou Golias. E Davi matou o irmão de Golias. Então é muito interessante. Leia 2 Samuel, toda essa parte que vocês vão entender, muito legal, tá bom, gente? Desculpe aí essa falha nossa aí, a falha foi minha, não verificar o complemento do texto. Mas seguimos aí para vocês entenderem um pouco mais.
Esse texto agora nós vamos passar para a tradução exata, conforme os manuscritos hebraicos. Seguimos aí no Salmo 19, versículo 4. Eu amo esse versículo, eu amo. Eu acho que esse versículo é um versículo que mostra, Jó fala um pouco também do universo, das estrelas, e esse salmo ele é maravilhoso. Esse salmo ele tem duas coisas importantes. Depois ele vai falando das constelações, tudinho. De repente, do nada, vocês reparem isso, se não me engano é no versículo 6 ou no versículo 7. Ele muda totalmente e começa a falar sobre a Torá. Ele fala sobre a Torá. Mas na primeira parte desse versículo, diz assim, sua linha vai, no versículo 4, sua linha vai por toda a terra, e suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol. E em todas as outras versões traz sua voz, ou sua linguagem, ou suas palavras. Gente, no original, no hebraico, está a palavra, pode seguir, Wesley. No original, no hebraico, está a palavra kavan, que significa sua linha. Não, antes, Wesley, antes, por favor, uma tela antes. Aí. No hebraico está kavan, sua linha. A tradução sua voz é incorreta. Isso ocasiona perplexidade. Gente, é lamentável essa falha dos tradutores das Bíblias que traduziram por sua voz. Olha a explicação na tela seguinte, vamos ver, olha que coisa interessante. Este salmo, veja o versículo 3, olha só. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. As versões Almeida Corrigido e Fiel, LTT, BTX, também traduziram corretamente. Isso é muito bom falar, tá, gente? Almeida Corrigido e Fiel, exatamente, também está a sua linha. Este salmo descreve e remete maravilhosamente para onde? Para as Pleiades. A obra do nosso Senhor, Deus plasmou nos céus seu plano de redenção. Em Hebreus 13, 20, em Tito 1, 2, matizando com abundância de detalhes o proto-evangelho, a fim de que as primeiras gerações nutrissem sua esperança mediante um discurso que, por seu peculiar formato, chegaria a ser ouvido sem palavras, sem voz. Você crê que há alguma palavra, alguma voz no universo? Não. Toda a humanidade, em toda língua e idioma. Esse é um dos propósitos das estrelas. O Salmo 19 é conhecido como um salmo astronômico. Por favor, não confunda com astrologia. O conflito é o triunfo do chifre da salvação. Eram já conhecidos e proclamados pelos profetas que foram desde o princípio do mundo. Lucas, no versículo 1, 69 e 70, Atos também. Sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Isto é, Mazarot. Veja lá em Jó, que ele fala da Mazarot, o qual descreve detalhadamente a glória divina mediante maravilhosos traços que nos prosseguem anunciando. Salmo 1:9, a obra de suas mãos. Gente, isso é muito legal, é muito gostoso você ler o Salmo 19 dessa forma, a sua linha. Agora, quando você olha para os céus, existem muitos aplicativos. Eu tenho um aplicativo maravilhoso que mostra todas as constelações. Órion, todas elas, né? A Ursa Maior, a Ursa Menor. E existe uma linha, gente. Uma linha. Olha que coisa interessante. Existe essa linha. Não estou falando de astrologia, tá, gente? Não é astrologia, isso é coisa do inimigo. Astronomia.
Então existe essa linha. Essa linha conta a história do Evangelho. É muito legal isso. E tem uma live que eu fiz com a professora Liana Fuchan, e ela fala sobre isso. Muito legal essa live. Ok? Então, Salmo 119, Salmo 19 é fantástico na Bíblia King James. Leia e busque mais detalhadamente. Lembra quando eu disse, a Bíblia é para você ler, reler, ler novamente e questionar. Não questionar a passagem bíblica. Perguntar. Deus é o único autor que está presente ao lado do seu livro, ao seu lado, para lhe dar todas essas explicações. Seguimos. Vamos lá, mais uma passagem aí muito legal, muito interessante. Porque expressa de maneira compreensível passagens que até hoje estavam totalmente omissas. Então a Bíblia King James, ela vai expressar, mostrar para vocês algumas passagens, olha gente, eu estou dizendo algumas, tá? Que estão totalmente omissas em todas as Bíblias. Que passagens é essas? Que palavras são essas? Seguimos. João 3,15 diz assim: para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Em algumas versões, tá aí as versões, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Omite a expressão não pereça. Mais uma, seguimos. Isso é uma pequena comparação. Marcos 11:10. Abençoado seja... Lembra que eu falei que a Bíblia King James usa a palavra abençoado. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Outras versões, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Altera o seu reino presente para o futuro. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi. Bendito é o reino vindouro. Quando Jesus trouxe, ele já veio aqui. Então, modificam isso para o futuro. Então, é muito interessante essa passagem. Seguimos mais uma. Mateus 9:13. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Algumas versões, né, e você está vendo aí a atualizada, a King James que chamam de atualizada, a NAA, a NVI, NVT, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Omitem ao arrependimento. Então, para que eles são chamados? Há uma pergunta aí. Para que eles são chamados? Né? Então, a Bíblia King James é muito claro. Eu vim mais os pecadores ao arrependimento. Seguimos, mais uma também gostosa de se ver aí, olha, fazendo essa comparação. Na King James, e não conheceu até que ela gerou o seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Em todas as versões aí, a corrigida, NVT, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Omite a palavra primogênito. Mais uma omissão. Mais uma aí, seguimos. Será que tem mais uma para você ver? João 1:27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Em todas as versões aí que está anotado, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Omite que é antes de mim. Né? Eles colocaram que vem após mim, claro, Jesus foi depois de João, mas omitem que era antes de mim. Então isso é muito interessante. Seguimos, mais uma, temos mais umas ou não temos? Não, não tem. Então, eu quero só fazer uma breve atenção, gente, em relação a esses textos aí.
A maioria dos textos atuais que estão surgindo está havendo uma mistura de texto crítico com texto receptor. Veja bem, uma mistura de texto crítico com textos receptor. Nós temos uma Bíblia, que é a Bíblia textual, ela é puramente texto crítico. Não é mistura. O que João Ferreira de Almeida escreveu, escreveu. Nós devemos traduzir e lançar, né, o que o João Ferreira de Almeida escreveu. Não fazer uma mistura ali, pegar alguma coisa, palavra, não, vamos trazer essa palavra, vamos colocar aqui. Tudo bem, é Bíblia, é a palavra de Deus, mas não segue a originalidade do texto bíblico. Seguimos, não vou comentar mais sobre isso. Mais uma. Toda fidelidade da BKJ, né, King James Fiel, ao texto grego e texto hebraico. Vamos ver que fidelidade é esta. Esse também é um texto muito interessante. Em 2 Timóteo 2,15, é um texto extremamente conhecido. A Bíblia King James diz: estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro aprovado. Que não tem, bom, eu não preciso nem ler, porque é bem claro esse versículo, todos nós conhecemos, né? Só que todas as versões em português não está a palavra estude. Está a palavra procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Gente, para você ser um obreiro aprovado, você tem que estudar a palavra. Paulo está dizendo lá em 2 Timóteo, estude para apresentar. Olha que coisa diferente, gente. Que gostoso é ouvir isto. Estude, gente, estude. Tem escola dominical, tem excelentes bíblias de estudo no mercado. Quero aí fazer uma propaganda para a Bíblia Holman, né, que é uma excelente bíblia de estudo teológico. Existem outras excelentes bíblias. Estude para que você possa se apresentar. Não é procure apresentar-te a Deus como, ok, Senhor, estou aqui. Sim, você estudou, você buscou a palavra, você entendeu. Então é muito interessante. Nós vimos hoje muitos pastores de púlpito falando muitas abobrinhas, muitas coisas. Meu pai querido, não estudaram a Bíblia, Foram lá, eu posso, né, fizeram aí um curso talvez de capacitação de alguma coisa e se apresentaram aí, procuraram se apresentar aí para pregar a palavra, mas de estudar, de entender, infelizmente são poucos. Deixamos isso de lado e seguimos, vamos lá. Outra coisa interessante. Dizemos, pois, isto a vós. Primeira Tessalonicenses, vamos lá, 4:5. A vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. A expressão permanecemos é omitida de todas as Almeidas atuais, da NVI e da Bíblia King James atualizada, essa Bíblia que infelizmente estão chamando de King James atualizada, mas não tem nada de King James. Se tivesse alguma coisa, estaria o permanecemos. Os que estamos vivos, permanecemos. Então, isso é muito interessante. Lá na passagem de João, do versículo do João capítulo 15, essa palavra permanecer é muito destacada em quase todos os versículos. Permanecer é estar com ele, estar junto com Cristo. Então, não é você ir para cá e ir para lá. Então, a palavra é muito clara, né? Tanto ali em João 15, como também aí em Tessalonicenses. Seguimos.
Estamos terminando, já já você vai ser o sorteado aí. Não saia daí não, gente, tá? Não saia não, que você já já vai ser o sortudo aí. Uma antes, essa aí de João 1,29, um antes desse, Wesley, Tessalonicense, esse já botamos, ok, então seguimos. João 12,11, porque por causa de muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. A expressão dos judeus é emitida das versões NVI, King James e NVT. Seguimos. João 1,29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Outra lamentável tradução equivocada das Bíblias em português que traduzem por tira. O verbo grego, airó, transliteração airó, temos por definição levantar, elevar, erguer, carregar, levantar do chão, levantar para cima, elevar, tomar sobre si e carregar o que foi levantado, carregar, levar embora o que foi levantado. Gente, todas essas expressões aí tá bem claro, né, em vários dicionários. Se você encontrar aí, você vai ver em vários dicionários bíblicos. Procurem a expressão airó aí em vários dicionários. Veja, em Isaías 53:12, ele foi contado com os transgressores e ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos nossos transgressores. Então, gente, João 1,29, a palavra lá em inglês é take, tomou, ele pegou, ele não tirou. Então, gente, é interessante que você verifique essas partes na Bíblia King James e verifique que você tem uma Bíblia mais próxima. Vá, busque, seja bem claro, pergunte, busque mais, vai na internet, vai em alguns livros, vai nos dicionários Strong, essas passagens aí estão no Strong, no dicionário, tá bom? Vamos lá, seguindo, né? Então, João, olha, eis o Cordeiro de Deus, está aí, ó, que carrega o pecado do mundo, tá bom, gente? Eis o Cordeiro de Deus, João falando, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Seguimos, Wesley. Tradução exata conforme os manuscritos gregos, Romanos 3,22 e Gálatas 2,16. Gente, eu gosto muito desse versículo, muito mesmo. E eu tive o prazer de solicitar do pastor Rui Dias esse estudo que nós incluímos aqui. Falei, pastor Rui Dias, ele é um profundo conhecedor do grego e ele fez um estudo. Aí não está completo, mas aqui, ó, na revista, se você baixar a revista, tá bom? Está o estudo completo que o pastor Rui Dias fez. Então vamos seguir. Que versículo é esse? Vamos lá, Romanos 3,22 e Gálatas 2,16. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Outro, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Jesus, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A maioria das traduções, hoje em dia, nestes dois textos, traduzem fé em Jesus. Gente, não é fé em Jesus, é a fé dele. É a fé dele em nós, não é fé nele. Claro, nós temos fé, mas nós queremos a fé dele em nós. Olha que coisa interessante. Seguimos aí, Wesley, continua no texto aí, olha só.
A justiça de Deus, olha como está o texto, é só você entender o texto bíblico. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus para todos nós, é sobre todos os que creem, porque não há diferença. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso é muito legal, isso é muito bom. Nós somos justificados, né, não pelas obras, mas pela fé de Jesus. Ok? Entendeu? Busca a revistinha, baixe lá, que você vai ver mais sobre o estudo que o pastor Rui Dias colocou aí para gente. Continuamos, Wesley. E por último, né, aí traz aí um pouquinho, né, do estudo aí, ó, tá o grego, infelizmente eu não leio o grego, né, não tenho mais tempo para ficar buscando mais outras línguas, mas está aí o grego, literalmente, o pastor Rui Dias diz, literalmente, fé de Jesus. A BKJ Fiel toma o genitivo, olha de novo aí, falando agora sobre o genitivo, Jesus Cristo, como sendo subjetivo, Jesus Cristo sendo o sujeito da sentença ativa equivalente, Jesus Cristo exerce a fé. A fidelidade fé, fidelidade e traduz como a fé de Jesus Cristo. Assim traduziram as Almeidas. Ah, interessante, olha que coisa interessante, gente. As Almeidas de 1819 e 1868, volta lá no texto, Wesley, para eu não perder o ano. Aqui, ó, as Almeidas, seguinte, né, vamos ver aqui na seguinte, olha, as Almeidas de 1681 e de 1819, a Bíblia dos Bispos de 1568, Tyndale, 1526, a de Genebra de 1587, John Wesley de 1755, Young's Literal Translation, 1898, todas essas versões, elas seguem com o original da King James, de 1611 e 1769, fé de Jesus. A Almeida, né, as Almeida de 1681 e 1819 é fé de Jesus. Nós vamos lançar, novamente eu digo a você, nós vamos lançar a Almeida de 1819. E, infelizmente, gente, alteraram para a fé em Jesus. Claro, eu tenho fé nele, né? Mas eu quero ter a fé dele em mim. Seguimos. Por último agora, né? Olha que coisa interessante. Seguimos mais um motivo teológico. A King James 16:11, ao traduzir por fé de Jesus, mostra Jesus sendo quem pratica a ação, a de exercer a sua fé e a sua fidelidade em cumprir o plano do seu Pai para a nossa redenção. Filipenses, né, Hebreus também. E nós temos acesso à justiça de Cristo pela fé, fazendo de Cristo a base para a nossa justificação. Então, pastor Rui termina com essa frase aí. Seguimos. Aí também ele mostra o motivo estilístico de toda. É um estudo, tá, gente? Vamos deixar aí para você baixar. Pode seguir, Wesley. Vamos lá. Gênesis 1:4. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. Você nota alguma coisa diferente aí? E viu Deus que isto era bom, e separou a luz das trevas. Em todas as versões, gente, e viu Deus que a luz era o quê? Boa. Traduz como boa. Nós temos duas coisas interessantes aí, duas coisas muito interessantes. Nós temos aí um termo de qualidade e um adjetivo. Ali o texto bíblico, ali era uma qualidade da luz. Deus não sabia que a luz era boa? Claro que Deus sabia que a luz era boa. Claro.
Ele criou, ele é luz, ele sabe que a luz era boa. Ou ali é um adjetivo? Olha que coisa interessante. Então, quando nós falamos, a palavra hebraica ali, tov, é um adjetivo, não é uma qualidade, é um adjetivo. Por exemplo, vamos lá, se eu der um estalo aqui, vamos botar uma luz negra. Não, a luz não está bom isso aqui. Não ficou bom. Na igreja, a igreja toda ali, vamos botar luz vermelha, uma luz azul, uma luz verde nas igrejas. Não, você vai olhar, não, isso não está bom para esse lugar. Não ficou bom. Bom, agradável, agradável aos olhos, aos seus olhos. É um adjetivo. E o substantivo é a luz. Adjetivo bom e substantivo é a luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. Gente, não é boa. Deus não estava falando da qualidade da luz. E lá no hebraico, repito, ele é um adjetivo. Em todas as versões, todas era boa. Um erro clássico de tradução e interpretação das Bíblias latinas. Das Bíblias latinas, gente. Todas as edições em inglês, alemão, está destacando o adjetivo. Você vê o perigo que nós corremos sobre você dar a Bíblia para um recém-formado, um editor novo, que chegou, um jovem, né, que chegou aí com ideias maravilhosas, vamos reformular, vamos repaginar a Bíblia, vamos colocar um termo para que os jovens atuais entendam, vamos botar aí um sonzinho legal. Gente, isso é um perigo que está ocorrendo nas nossas igrejas. É um perigo muito grande em função disto. Traduzir a Bíblia, botar termos, alterar termos que não estão, incluir termos que não estão no texto sagrado, isso é um perigo muito grande. E viu, a Bíblia textual traduz assim, e viu Elohim a luz, que estava bom, e Elohim fez separar a luz das trevas. Gente, é muito legal, está aí o local aí para você baixar aí a Bíblia, o livreto, esse livreto aqui, gente, ó, esse livreto. Tem mais coisas, tá? O livreto explicativo. Tem mais coisas aqui, você pode baixar, você pode aí fazer algumas comparações, ao final nós trazemos algumas comparações, tá aí o livreto para você baixar. Eu não falei muito, porque já tem aí 1 hora de live, tá bom, gente? Eu acho que já é o suficiente, em seguida nós vamos... a maioria do pessoal aí está aguardando aí para o sorteio, eu sei disso, né? Você está doidinho para ser sorteado, né? Então vamos lá, vamos fazer o sorteio, mas essa live é para mostrar um pouco mais para você, toda a fidelidade que nós temos em relação ao texto King James. Eu acho que Deus me chamou para que pudesse trazer não somente o texto King James, mas mostrar para todo o Brasil, né, que nós temos sim uma Bíblia que obedece ali, não só aqui. Essa semana eu entrei em contato com o Museu King James. Falei com eles, olha, eu vou estar enviando a Bíblia King James em português para vocês. Eles amaram a Bíblia King James. Então eu mandei para ele as capas, me fez um convite para a inauguração do museu da Bíblia King James, lá nos Estados Unidos. Eu estarei lá presente, claro. Mas para vocês verem a luta que nós temos em observar, né, o texto King James para vocês, para que você possa cada vez mais estar aí com um termo claro, específico. Você não tem necessidade de explicação, de você tentar alguém explicar, porque está um português claro, um português extremamente claro para você, tá bom? Vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio? Acho que sim, né? O pessoal está aí até agora esperando o sorteio. Vamos ao sorteio. Olha só, gente. Ó, tá aqui, ó.
nós vamos sortear, né? Ó, você que fez o comentário lá no Instagram, nós vamos sortear a Bíblia bilíngue, King James bilíngue, duas Bíblias, a capa marrom e a capa preta. Eu não estou conseguindo ler, eu sei que muita gente aqui nos comentários, eu não estou conseguindo ler os comentários, ó, tem muita coisa aí, mas você tem que ir lá no Instagram, fazer o seu comentário lá, né? E aí você vai ganhar a Bíblia King James bilíngue. Bom, vamos sortear. Vamos deixar. Essa aqui é a minha. Vamos começar pela capa preta. Vamos lá, gente. Vamos lá, Wesley. Vamos ver quem é que vai ganhar. Pode ir, mete bronca aí. Vamos ver. Tem 211 comentários, né? E dá tempo para você fazer o comentário. Opa! Surgiu 2 ganhadores, já de imediato. Mulheres de Força. E o segundo deixa eu ver aqui, quem é o segundo? Bíblia da Sabrina. É isso aí, Wesley, estou certo? Dependentes a Gamatalha. Aí está a foto delas, aí 2 mulheres, que legal, todas as 2. A primeira, então, ganhou a capa preta e a segunda ganhou a capa marrom. Então, se vocês também não quiserem, tá? Eu não sei o nome de vocês, mas entre em contato lá com a gente, quando a gente for entrar em contato com vocês, para você, olha, eu quero a capa marrom, eu quero a capa preta, vocês têm também a possibilidade de trocar. O comentário foi o número 8, olha, logo no início, né? E o comentário 177. Que bom, gente, que bom. Deus abençoe. Não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, em todas as redes. Dá um like lá pra gente, tá bom? Se você quiser também, visite a nossa página, tá lá os nossos produtos, bvbooks.com, e que Deus te abençoe. Rica e poderosamente. Obrigado.